Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 6 de janeiro, agora na Espanha, 19 horas e 14 minutos, no Brasil, 15 e 14 da tarde. Gente, o que que a BTC fez aqui no 6 horas? Vocês têm noção de que essa fuga ascendente, que decorre dessa acumulação triangularizada, que é digno da literatura da análise gráfica, com a aresta superior flat, a aresta inferior com essa inclinação padrão de 45 graus. Isso aqui é digno da literatura da análise gráfica no sentido de que iria promover uma explosão ascendente. Sempre que uma cunha ostentar uma aresta superior flat e a inferior com a inclinação padrão de 45 graus, vai explodir para cima. O contrário também é verdadeiro. Quando a base está flat e a aresta superior ostenta uma inclinação padrão de 45 graus, vai explodir para baixo. Mas aqui no nosso caso, a gente está analisando a nossa explosão ascendente. Gente, vocês têm noção de que a fuga ascendente dessa acumulação tem que guardar a proporcionalidade dimensional com a base. Então a gente só vai parar em 108 mil dólares. Mas se a gente sair dos 6 horas e pular para o gráfico diário, a gente percebe que em 108 mil dólares não é o final dessa pernada que levaria a BTC para a extensão dessa canaleta virtual de alta que ela está desenhando aqui no diário. Então a gente vai formar só um pullback, seria uma subonda para buscar algo entre 120 e 130 mil dólares. Eu volto a insistir com os senhores, principalmente para aqueles que, os minerais que desembarcaram, que a temporada de altcoins nem começou. E agora eu estou no gráfico da dominância, que está em vias de desabar, a dominância da BTC. Lembrando que a queda da dominância da BTC, obviamente, não significa queda na cotação da BTC, só significa que é o market cap das altcoins que vai ocupar um espaço maior, com um crescimento mais exponencial do que, que o próprio market cap da BTC. O que vem por aí não é brincadeira. Meus amigos, pela primeira vez desde o começo desse ciclo, a dominância desenhou um topo mais baixo que o topo anterior. O que que isso significa? Que a gente agora vai confirmar a quebra dessa canaleta virtual de alta para baixo. A gente já tinha desenhado o início da quebra, mas como a gente voltou para dentro da canaleta, ficou aquela incerteza. Mas como esse topo aqui não conseguiu estressar a aresta superior, isso significa que o que vem por aí agora é o teste de um fundo mais fundo do que o último fundo, que ficou lá em 54. Como o topo não conseguiu desenhar um topo mais ascendente que o último topo, agora vocês podem esperar um fundo mais fundo que o último fundo, que está lá em 54%, desenhado em 2 de dezembro de 24, quando logo depois da eleição do Donald Trump, as altcoins deram uma explodida. Como as altcoins se expandiram de forma mais exponenciada que a própria expansão do market cap da BTC, o que aconteceu foi que a dominância desabou, mas depois houve aquela corretiva do mundo cripto e a dominância voltou a subir, ameaçou voltar para dentro da canaleta virtual de alta, mas agora com esse primeiro topo aqui, ó, mais descendente que o último topo, vocês podem ter certeza absoluta de que o que vem por aí é uma absoluta insanidade para o market cap das altcoins. Gente, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Os próximos meses serão transformadores. Novos milionários serão formados nesse ciclo. A música nem começou a tocar para boa parte das altcoins. Este é o último ano de um ciclo quatrienal que começou lá no halving no inverno cripto de 2020, né? Que acabou gerando o bull run de 2021. Então é um ciclo quatrienal que basicamente começou no último inverno cripto e agora vai acabar nesse bull run
de 24, que se arrasta até 2025. Especialmente para as altcoins de baixa capitalização, vocês precisam entender que estar exposto a todos os segmentos de altcoins, não só as super large caps, que facilmente vão entregar para os senhoritos vezes 4, vezes 5, talvez até 1 vezes 6, as middle caps, que são aquelas altcoins de capitalização mediana, onde o risco é um pouquinho mais alto em relação às super large caps, não é um risco tão mais alto assim, mas facilmente vão entregar vezes 20, vocês têm que entender que as altcoins de baixa capitalização, as microcaps e small caps, que exigiriam não um aporte tão grande. Eu, por exemplo, eu tenho boa parte dos meus recursos alocados em super large caps e middle caps. Mas como algumas microcaps já estão entregando vezes 15, vezes 16, uma especificamente entregou vezes 16 já, o que acontece é que elas começam a ostentar um percentual maior do meu portfólio. Vocês precisam estar ligeiramente expostos, né, também a microcaps e small caps, porque o que vem por aí não tem precedente nos ciclos anteriores. Lembrando que nos ciclos anteriores não havia ETF de BTC no mercado à vista, que é um duto legal para o aporte da grana institucional, não havia ETF de ETH, não havia tokenização de ativos do mundo TradeFi, não havia criação de essa especulação em torno da criação de um Bitcoin Reserve Act, criando um tesouro nacional de BTC em favor do Estado soberano norte-americano, não havia regulamentação das altcoins. Tudo isso vai levar para um hype inacreditável. Estamos vendo cada vez mais a confirmação de uma corrida de touros para as altcoins completamente insana. Vamos ver uma alt-season completamente insana. E com essa movimentação da dominância, eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Na Seara Fática, BTC ultrapassa 101 mil dólares. 101 não, chegou a bater na máxima hoje, até agora 102.480. Ultrapassou 100 mil dólares pela primeira vez em 2025, chegou a 102.480. BTC não perde tempo e na própria abertura de Wall Street chegou a superar os 100 mil dólares. Começamos o ano bem, 19 trilhões de dólares foi o que a blockchain da BTC ultimou de transações liquidadas na rede principal da blockchain da BTC. Gente, pela lei de Metcalfe, o valor de uma rede é exponencialmente proporcional à base de usuários e à quantidade de dados e riqueza que aquela rede faz trafegar. 19 trilhões de dólares movimentados, liquidados na blockchain principal da BTC. E uma ordem judicial revelou que o governo dos Estados Unidos, a gestão Joe Biden, fez um esforço coordenado para encerrar e liquidar atividades com criptomoedas. Segundo o diretor jurídico da Coinbase, o Paul Greenwald, ele diz que cartas redigidas pelo regulador bancário, o FDIC, o Federal Deposit Insurance Corporation, tentou sabotar uma ampla variedade de atividades envolvendo o setor criptográfico. Paul Greenwald disse que, com base na Lei de Acesso a Informações, a Coinbase está solicitando outros pedidos de liquidação de liquidação da atividade bancária de corporações criptográficas, o tal do debanking, que a própria administração Donald Trump quer investigar e responsabilizar criminalmente. Gente, houve uma tentativa orquestrada dos democratas de desbancarizar e quebrar a ponte entre ativos criptográficos e o sistema bancário fiduciário norte-americano. O Donald Trump disse que isso foi uma tentativa criminosa de expulsar a indústria criptográfica dos Estados Unidos e ele prometeu investigar com cuidado e responsabilizar, inclusive criminalmente, os responsáveis. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Donald Trump afirma que quer ver um crescimento de 3% do PIB
para os Estados Unidos. Será que ele vai realmente conseguir um crescimento de 3%? Trump quer que a economia americana avance 3% e quer sustentar esse crescimento no longo prazo. Economistas dizem que o crescimento populacional, a produtividade e a imigração seriam indispensáveis para atingir essa meta. Como ele vai perseguir a imigração? A produtividade pode até sentir um pump em razão do protecionismo com relação à política tarifária, mas só num primeiro momento. Num segundo momento, esse protecionismo vai acabar prejudicando a produtividade. As políticas de isenções fiscais para empresas e a reforma imigratória poderiam, só num primeiro momento, ajudar, mas num segundo momento iria atrapalhar para sustentar a longo prazo esse objetivo de 3% ao ano de forma prolongada. Vamos ver como isso vai se desdobrar, e agentes de AI estariam prontos para substituir empregos e funções, diz o CEO da OpenAI, o Sam Altman. Ele afirma que a nova geração de interfaces de inteligência artificial está pronta para substituir seres humanos, porque o raciocínio abstrato, a capacidade de estabelecer estratégia, vai criar uma nova fronteira para a AI. Essa primeira geração de AI, para quem não percebeu, só realiza tarefas específicas, né? Você dá uma função, cria uma imagem ou extraia dessa planilha de Excel determinados dados, ou crie uma linha de tendência para esses dados. São tarefas específicas. A capacidade da AI de raciocinar de forma abstrata, de criar uma estratégia, de sopesar prós e contras, agora com a segunda geração de interfaces de AI, o mundo vai conhecer uma nova faceta da inteligência artificial. E com base em tudo isso, o Vitalik Buterin, o fundador da Ethereum, sugeriu que a AI super inteligente está chegando mais cedo do que a gente imaginava, e seria preciso dar uma pausa no crescimento da AI super inteligente para que uma contra-inteligência artificial defensiva pudesse garantir os interesses da humanidade. Segundo ele, só quem seria capaz de podar as arestas dessa superinteligência ofertada pela AI, principalmente essa que advém da força computacional centralizada, seria a tecnologia blockchain. Só uma superinteligência a partir de uma força computacional descentralizada poderia criar uma contra-inteligência defensiva. Por isso que eu falo para os senhores que ainda não embarcaram nas melhores altcoins, eu falo e repito, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. O que vem por aí não tem precedentes. Eu confesso que eu não consigo entender como que as pessoas não, principalmente meus familiares e amigos, é uma loucura que a população, de um modo geral, não tem absoluta ideia do que está acontecendo com a revolução da AI. Eu repito e repiso aqui no canal, a gente só está vivenciando a primeira geração dessa tecnologia. O valor de mercado só dos agentes de AI rodando numa matriz de força computacional descentralizada se valorizaram nos últimos 4 ou 5 dias quase 50%. Se a gente for lá para se a gente for só para AI, vou até dar o refresh aqui. Se a gente colocar só na AI, basicamente o market cap das altcoins que ofertam inteligência artificial a partir de uma matriz de força computacional descentralizada ganhou quase 50% em market cap. Agora vocês imaginem o que vai acontecer quando o mercado TradeFi e o mundo cripto resolver precificar a simbiose que existe entre a inteligência artificial que advém de forças computacionais centralizadas
com a tecnologia blockchain, que seria a tal da contra AI que o Vitalik Buterin está falando. Fora tudo isso que ainda vai, todo o nível de simbiose que ainda vai ser precificado pelo mercado. Eu insisto com os senhoritos, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins que vão performar nesse ciclo. Estar desembarcado do mundo cripto é uma absoluta insanidade. E ficar de fora dessa mega pernada de prosperidade é como jogar a possibilidade de multiplicar o próprio patrimônio por 30 vezes, por 40 vezes, por 50 vezes ou mais no lixo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.